Erguei a tocha e aticei a chama. Inundai as muralhas com luz sagrada. Adorai o Todo-Poderoso Himeneu, Deus do casamento. Agamenon, senhor da minha carne virgem, rei de Argos, levai-me. A bênção do céu cai sobre mim e sobre vós. Ouvi o nosso grito de adoração, Himeneu, Deus do casamento. Mãe, já que vos agachais e chorais fracamente com lágrimas e alto com pesar pela minha querida cidade morta e pelo meu pai assassinado, eu as trouxe, tochas para minha noite de núpcias, luz pulsante e chama dançante em vossa honra. Himeneu, Deus do desejo ardente. Eurípides, As Troianas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega e conteúdos nesse período especial, nesses momentos especiais relacionados à deusa Hera, a grande deusa do Olimpo, a maior divindade feminina do Olimpo. No dia 26 de abril de 2024, foi a postagem do primeiro conteúdo relacionado à deusa Hera. E eu confesso que eu não imaginaria que eu iria percorrer de maneira tão abrangente e tão profunda. Eu tinha intenção de fazer esse tipo de postagem no sentido de oferecer mais profundidade, mais informações em relação à deusa Hera. De fato, e eu confesso que Hera não é a divindade em que eu me debrucei no meu estudo ainda no mestrado em Ciências da Religião. Meu foco foi Apolo. E para mim foi uma satisfação muito grande, um prazer muito grande eu descobrir o que eu fui descobrindo, ler o que eu fui lendo com mais densidade, com mais profundidade. E foi muito especial trocar algumas mensagens, algumas impressões com vários inscritos no canal. Para mim foi muito bom mesmo. E eu confesso que é com uma certa saudade que eu me despeço da deusa Hera aqui. Então nós estamos entrando no 21º conteúdo relacionado a Hera. Claro que eu passei alguns períodos um pouco mais afastado, tive algumas situações pessoais e até profissionais que provocaram esse meu afastamento. E nos últimos conteúdos eu consegui produzir semanalmente, né? Mas anteriormente não foi fácil. Mas enfim, então a gente está chegando hoje ao último conteúdo desse capítulo especial da deusa Hera, a deusa dos casamentos, a deusa dos relacionamentos lícitos, chamado de relacionamentos lícitos. Nas próximas gravações, então, nos próximos conteúdos eu já vou trazer os conteúdos relacionados a Poseidon, o grande deus dos mares, o senhor de todas as águas. A abertura já está criada, né? Então ainda vou elaborar o roteiro. Eu tenho um pré-roteiro, mas nós estamos de fato nos despedindo de Hera hoje, né? E para nos despedirmos de Hera com chave de ouro, então eu fiquei pensando em trazer um conteúdo mais denso, com mais informações em relação exatamente como é que era o casamento na Grécia Antiga. Uma coisa que a gente não pode, em primeiro lugar, esquecer é que nós não estamos falando de um conjunto uniforme de ações, até porque nas cidades gregas havia características muito singulares, muito peculiares. Havia uma tendência de nós encontrarmos situações parecidas, semelhantes, mas o que eu quero dizer com isso é que o modelo de casamento ele não era uniforme. Talvez o maior exemplo em relação a isso seja o caso de Esparta, que eu vou fazer algum comentário em relação à cidade no decorrer aqui do nosso conteúdo. E outra coisa também é que as informações que se preservaram, que foi preservado, nós temos uma fonte, que é uma fonte praticamente única em relação à quantidade, que é o chamado Código de Gortina.
Gortina é uma cidade que existe ainda, existe habitação na região, mas a cidade originária, ela hoje em dia é um sítio arqueológico, e nessa cidade, nesse sítio arqueológico, em 1857 e depois em 1884, foram escavados no local o mais completo registro em relação ao dia a dia, como é que se pautaria as questões que envolviam aquelas pessoas que viviam e existiam naquela antiguidade clássica. E, curiosamente, nesse Código de Gortina foram encontrados relatos e orientações dos procedimentos em relação ao casamento. Essas informações acabaram sendo, como é que eu posso dizer, pulverizadas praticamente em todos os outros, em todos os conteúdos possíveis que nós podemos encontrar com mais densidade em relação ao casamento, ainda que autores clássicos, como por exemplo Plutarco, como Heródoto, possam aqui e acolá fazer algum tipo de referência. Eu vou trazer aqui um texto de Sêneca, que é um filósofo tardio, né? Um filósofo estoico, mas já é romano, mas a gente vai ter essa pulverização. Mas, de fato, a fonte principal, a fonte que nós encontramos com mais qualidade, com mais quantidade também, é exatamente o Código de Gortina. Um fragmento do Código de Gortina foi levado, ele está hoje em dia no Museu do Louvre, mas o código está lá no local, ele foi preservado. Mas, enfim, para nós continuarmos então em relação à finalização tanto do noivado quanto do casamento, é a minha intenção hoje aqui, e para mim vai ser ótimo e um prazer poder dar essas informações que são tão interessantes e importantes para o entendimento de como as pessoas viviam naquele período em relação, por exemplo, aos seus relacionamentos. Bem, então se você chegou até aqui, por alguma indicação do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like e ative as notificações. Isso vai ajudar bastante o impulsionamento do canal. No decorrer aqui do conteúdo, eu vou fazer duas leituras, além dessa leitura das Troianas, do Eurípides, que eu fiz aqui na abertura, mas de uma maneira para ilustrar melhor aquilo que a gente está afirmando, tá? Então, o que a gente pode dizer em relação ao início, né? No caso, seria o noivado ou a finalização do noivado, já que eu tinha comentado no conteúdo anterior, a preparação e o casamento propriamente dito, que ele acabava sendo dividido em três partes, como a gente vai ver. Na verdade, um pré-casamento, o casamento e o pós-casamento. Então, o noivado, então ele chamava-se enguesis, né? Então, o termo para ele seria enguesis, ou engueses, né? Ou enguises, e ele era considerado uma condição inevitável, indissociável do processo de casamento, né? Então, diferentemente da nossa contemporaneidade, que não necessariamente o noivado está ligado ao casamento, ainda que obviamente seja uma preparação, as pessoas estão se sentindo preparadas para se casar, mas havia uma indissociabilidade de um momento para o outro, até porque havia do momento em que a noiva ela ficava sob a tutela ou sob a guarda do seu senhor, do Kyrios, né, que seria o seu tutor, para as negociações da família do noivo, eles estavam todos agora envolvidos numa situação social, né? Eu não quero dizer com isso que não acontecessem situações que pudessem acontecer um afastamento ou mesmo uma finalização de um noivado, sim, mas o laço que se estabelecia a partir do noivado era muito forte e havia toda uma preparação. Então, assim, havia uma cerimônia diante das testemunhas. Essas testemunhas, elas da família do noivo e da família da noiva, em que havia uma fórmula cerimonial. Sim, não havia necessidade alguma, nem na questão do noivado, nem do casamento, da presença de qualquer sacerdote, tá? Não havia essa necessidade. Então havia uma forma cerimonial em que o Kyrios, ele dizia o seguinte, ele dizia assim: eu te dou minha filha para semear com o propósito de produzir filhos legítimos. Essa seria a frase dele.
E o noivo respondia: eu a levo. E aí, a partir daí, eles se tornavam aliados. As famílias tornavam-se aliadas e o termo para isso chamava-se etai. Bom, então, logo após isso, eu confesso que não encontrei o tempo que se levava entre o processo da engueses até a questão mesmo do processo do casamento, né? Que seria a proaulia, que seria essa preparação. Eu não encontrei o tempo que levaria de um para outro. Imagino que não seria muito distante. Então havia uma escolha para o casamento, em geral acontecendo no mês de janeiro, correspondendo ao nosso mês de janeiro. Para eles lá, esse mês era chamado Gamelion, o Gamelion, que era um mês dedicado exatamente à deusa dos casamentos, a deusa Hera, né? A preparação do casamento era sempre feita à noite. Sim, no caso de janeiro, janeiro é um período de inverno para eles lá, tá? Diferentemente da gente que nós estamos num outro período, num outro momento, num outro hemisfério, né? Que nós estamos em pleno verão. Para eles é inverno e as cerimônias quase sempre noturnas. Uma coisa também é muito importante é que mesmo que a gente tenha essa referência de Gortina, também vou pontuar aquilo que se preservou em relação ao casamento ateniense, já que era a cidade mais importante da Grécia, né? Então, como eu disse, a cerimônia toda que envolvia o casamento tinha 3 fases, né? Que seria a proaulia, o gamos e a epaulia. E a gente vai ver agora como é que era a proaulia. Bem, a proaulia era o momento que antecedia a situação do casamento e que eram os últimos dias em que a noiva passava na casa dos pais, né? Ali, naquele momento, ela recebia a visita dos amigos, né? Então, também os familiares dela frequentavam, haviam ali a presença, haviam as festividades e também algumas cerimônias em que se procurava fazer oferendas a 3 divindades em especial. No caso, Ártemis, Afrodite e Atena. No caso de Ártemis, eram oferecidos a ela brinquedos. Eram brinquedos. Por quê? Era um simbolismo de que a noiva estava deixando a sua infância para trás. A gente não pode esquecer, como até comentei na gravação anterior, que a noiva grega, a noiva da cidade grega clássica, ela casava muito jovem, né? Ali entre os 14 anos de idade mínima. Então era muito jovenzinha. Era muito comum que ainda estivesse ainda com muitos traços de infantilidade, né? Com brinquedos, inclusive. Então a oferenda dos brinquedos para Ártemis era a pá de cal que seria colocada sobre essa infância que estava prestes a acabar. Não podemos também esquecer que muitas vezes, ou na maioria dos casos, também como comentei na outra gravação, o casamento não envolvia o amor romântico, como a gente muitas vezes pode achar. O casamento ele era um arranjo entre famílias, o arranjo entre o tutor e o noivo, né? Sim, uma coisa que era importante também é que havia o corte de cabelo da noiva. Esse corte de cabelo era separado uma mecha desse cabelo para ser oferecido às divindades. Eu encontrei aqui no caso de Plutarco, nas Vidas Paralelas, referências à questão do corte total do cabelo das espartanas, das moças espartanas. Mas depois eu vou fazer a leitura em relação, por exemplo, ao momento em relação ao próprio casamento, né? Bom, então finalmente havia o Gamos, né? Então o Gamos era exatamente o dia do casamento. E esse dia do casamento haviam cerimônias na casa da noiva e haviam cerimônias na casa do noivo. Então eram feitos sacrifícios, eram feitos sacrifícios. Na véspera do casamento, as famílias dos noivos ofereciam sacrifícios, em especial ao casal olímpico principal, Zeus e Hera, até para com que esse casal ele também fosse propício ao relacionamento. Eu encontrei numa fonte que eram evitados certos alimentos que fossem picantes ou que tivessem algum tipo de sabor acre,
porque eles tinham receio de que esse sabor ele passasse para simbolizar alguma situação difícil que envolveria o próprio casamento, né? Então consequentemente haviam cerimônias em relação também a Ilítia, que era a divindade dos partos, com uma espécie de previsão de que Ilítia fosse uma divindade que ajudasse na futura gestação da esposa, e também eram oferecidos sacrifícios a Ártemis, né? Então ela tinha sido feito sacrifícios antes, mas também no dia anterior eram feitos sacrifícios para ela também. Então acontecia essa série de cerimônias na casa de ambos os noivos, né? E os noivos tomavam um banho purificador. Então cada um no seu cantinho, cada um na sua casa, na sua residência, tomavam esse banho purificador. Havia uma fonte que era trazida uma água em geral, a fonte chamava-se Calírroi, era trazido num vaso, um vaso cerimonial, chamado Lutróforos, em que esse banho ele também servia para com que simbolizasse que estava se deixando a sua vida anterior para trás, né? Então, nos banquetes, a noiva tinha o rosto coberto por um véu, né? Então, vamos imaginar que talvez ela fizesse uso do alimento por debaixo do véu, acredito que sim, né? Então, era uma exigência, era uma presença, até porque esse véu e a retirada dele também tinha sua importância depois, quando ela já estava sendo recebida na casa dos sogros. No caso do banquete que acontecia na casa da noiva, esse banquete ele era marcado por uma separação. Então, homens ficavam num canto, mulheres ficavam do outro lado, e o banquete começava com a participação dos homens. As mulheres ficavam aguardando que o banquete masculino terminasse para poder participar do seu próprio banquete, né? Então, eram servidos bolos de sésamo, que simbolizava a fecundidade, e depois que acontecia todo o banquete, né, que durava praticamente o dia todo, havia o cortejo da casa da noiva até a casa do noivo. Então, o noivo estava fazendo sua própria festa na sua residência, até que chegava um momento em que era necessário haver agora o trajeto. Esse trajeto, ele era trazido, a noiva vinha num carro fechado, o carro vinha sendo trazido pelo noivo, em geral com parelhas de bois ou de mulas, e eles eram recebidos pelo pai dele, né? Ele ficava, na verdade, o trajeto seria aguardado pelos pais dele, né? Então, esse trajeto noturno, como eu disse, a grande maioria dos casamentos à noite, e o trajeto era iluminado por tochas, tá? Quando se chegava na casa, então estava lá a sogra e o sogro, a sogra segurando uma tocha, e o sogro segurando uma coroa de mirto, para ser entregue à noiva. Ela era trazida, né? Ali ela já recebia também outras oferendas de alimento, em geral de bolo, né? Então, bolo de mel e sésamo também sendo associado para a questão da fecundidade, e a sogra entrava com ela até a lareira. Ali na lareira ela também recebia frutas, e algumas fontes dizem que ela recebia também nozes, tá? A entrada da noiva na casa, no momento que ela entrava, tinha uma palavra, um termo que é o sinoiken, que queria dizer estão vivendo juntos, né? E a partir dali agora ela estava sendo acolhida pela nova família. Então o noivo chegava e retirava o véu dela, revelando o rosto simbolicamente. Em muitos casos acredito que ela já era conhecida, mas poderia acontecer dela não ser conhecida, né? Para criar toda uma expectativa em relação ao noivo. Voltamos a recordar que a diferença de faixa etária era muito considerável, né? E aí então acontecia, sim, essa retirada desse véu chamava-se anacalaptéria. E do momento em que era tirado esse véu, agora ela estava participando simbolicamente da família, simbólica e realmente, né, da família agora do noivo. Ela tinha a sua família, do qual obviamente ela faria parte sempre, mas também ela agora
ela seria absorvida pela família do noivo. Havia um quarto preparado, né, obviamente, para o casal, que era chamado de tálamo. Então, o casal entrava, eles entravam, e no caso de casais que eram com um certo poder aquisitivo, havia uma espécie de cântico chamado epitalâmio, que era cantado do lado de fora da porta. Então, enquanto eles entravam para consumar o casamento, jovens de ambos os sexos ficavam do lado de fora cantando o epitalâmio. No texto de Sêneca, Medeia, existe o início de um epitalâmio que eu vou falar aqui agora. Sim, então nem todo relacionamento, obviamente, tinha esse cerimonial todo, né? Então, volto a dizer, aonde eu encontrei esse epitalâmio, ele era exclusivo das classes mais abastadas, dos casamentos mais abastados. Porque a gente pode imaginar que tinha toda uma ritualística muito mais elaborada para casais mais ricos, né, mais poderosos. No caso aqui de Medeia, da tragédia de Sêneca, Jasão era um grande herói e tal. Então, aqui no casamento dele com Creusa, em que Medeia escuta o epitalâmio sendo cantado, e isso obviamente vai dar muito ruim. Então, o epitalâmio que Sêneca fala, ele diz assim: as núpcias reais assistem benéficas às divindades do céu e do mar, assim como uma multidão comovida. Que primeiramente um cândido touro de cabeça erguida avance para os sacerdotes de Júpiter, Zeus, né? Que a sua fêmea, que tem o corpo nível e nunca levou o jugo, aplaque Lucina, que seria Ilítia, tá? A Lucina, na mitologia romana, ela era chamada de Lucina, né? Quanto àquela que retém as sangrentas mãos de Marte, ou Ares, que seria Afrodite, aquela que dita a paz entre as nações beligerantes, aquela que em sua cornucópia reúne toda a riqueza, ela receberá, sendo mais meiga, uma vítima mais tenra. E tu, que favoreces as núpcias legítimas e dissipas as trevas com a mão propícia, avança com passo pesado pela ebriedade, cingidas as têmporas com a coroa de flores, tu que procedes o dia e a noite, astro que volta sempre demais lentamente para o desejo dos amantes, devias aparecer, conforme o desejo das mães e das noras, o mais cedo possível com teus luminosos raios. No caso aqui de Plutarco, em Vidas Paralelas, no capítulo dedicado a Licurgo, né, que foi um grande legislador espartano, Plutarco diz o seguinte: em Esparta, casava-se raptando a mulher que não devia ser nem muito pequena, nem muito jovem, mas está na força da idade e da maturidade. A moça raptada era entregue aos cuidados de uma mulher chamada Ninfeuneutria, que lhe tosava os cabelos, metia-lhes as roupas e calçados de homem e deitava-a numa enxerga, sozinho no escuro. O noivo, nunca bêbado, nem amolentado pelos prazeres da mesa, com a sobriedade costumeira, havia jantado nas fiditas, entrava, desatava-lhe o cinto e carregava para o tálamo, para o quarto. Depois de passar com ela um tempo bastante curto, retirava-se mansamente e ia, segundo seu costume, dormir na companhia dos outros jovens. Na sequência, fazia sempre a mesma coisa. Passava o dia e a noite com os camaradas e só entrava escondido, tomando as maiores preocupações, pois coraria de ser pilhado por algum dos seus familiares. Do seu lado, a esposa usava as artimanhas e ajudava-o a urdir ocasiões para se verem a sós. Semelhante arranjo durava tanto tempo que não era raro o marido ter filhos antes de conhecer a sua esposa à luz do dia. Veja que texto maravilhoso, né? E uma coisa que é muito interessante também é que havia o rapto simbólico. No caso de Esparta também havia o rapto simbólico, né? Então a esposa ela simbolizava, havia uma teatralização do rapto, porque isso foi uma situação que aconteceu com muita frequência na antiguidade. Bom, então finalmente depois acontecia a epaulia. A epaulia seria o momento depois do casamento. As fontes que eu encontrei citam que depois, quando acontecia a primeira noite, o primeiro dia do casamento, seria comum
No dia do próprio casamento, ela chegava, o trajeto chegava com muitos presentes, né? Inclusive, era muito comum se entregar à noiva e aos noivos objetos com cenas românticas, com cenas de casais, né? Que simbolizasse a questão do casal, né? Mas encontrei também dizendo que era entregues objetos que reproduzissem cenas românticas do encontro do casal. No dia seguinte chegava mais presente ainda, objetos que talvez tenham ficado de fora porque não caberia ali naquele momento. Inclusive, eram muito comuns nesse momento trazerem até os móveis, porque havia preparação para o início da vida a dois daquele casal. Também se era comum a noiva receber criações, então às vezes bois, vacas, ovelhas, porcos. Então era muito comum a noiva receber esse tipo de presente, né? Eu estava recordando quando eu comecei a criar esse conteúdo da situação que envolveu Leda quando ela, no dia após o casamento, alguns textos... A composição do mito de Leda é extremamente complexa, tá? Às vezes ela é citada como sendo Nêmesis, às vezes não é ela, é Nêmesis que foi a mãe dos Dioscuros, mas os textos mais comuns falam que é Leda, que é a mãe dos Dioscuros. Alguns momentos falam de que a situação que envolveu Zeus foi antes, e tem alguns contos que falam que a situação que envolveu Zeus se transformando em cisne foi exatamente na Epaulia, que foi no dia seguinte, quando ela foi tomar o banho após o seu casamento, e lá Zeus, metamorfoseado em cisne, acabou abusando e violentando ela, né? Então foi exatamente na Epaulia, e ali ela vai gerar os dois filhos de Tíndaro, que seriam os mortais, Castor e Clitemnestra, e os imortais, que são Helena e Pólux, tá? Bom, então terminamos aqui o conteúdo do final do noivado para a questão do casamento, né? Então, obviamente, muita coisa ficou de fora. Existem muitas fontes. Eu preferi focar nos conteúdos relacionados aos clássicos, né? Os textos mais clássicos. Não que eu não tenha visto textos que são contemporâneos, mas mesmo assim eles estão pontuando os textos clássicos. Mas enfim, foi aquele caminho, aquela rota que eu imaginei que seria melhor para com que a gente tivesse essas informações para nós entendermos como seria ou como poderia ser o casamento na Grécia Antiga. Bem, então se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Se você não for inscrito, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações e avise pessoas que você conhece e que gostam de um conteúdo como esse que o nosso canal aqui oferece. Como eu disse no começo, estamos nos despedindo então da deusa Hera, mas ela, em vários momentos, ela vai continuar vindo, assim como outras divindades, mas agora nós estamos encerrando de fato esse conteúdo relacionado a Hera, e a partir das próximas gravações eu vou trazer o grande deus dos mares, o abalador da terra, o deus dos cavalos, o senhor Deus Poseidon. Então é um deus, é uma divindade de grande complexidade, com muitas gestas, muitos filhos, e aliás o Poseidon é o motor principal por trás de um dos dois, eu ia dizer segundo, mas não, acho que eles se ombreiam, se bem que para mim o mais importante é a Ilíada. Ele é o motor que está exatamente provocando o poema A Odisseia, né? Porque é graças a Poseidon que Odisseu não consegue voltar para casa, né? Leva 10 anos, então é Poseidon que está por trás, provocando toda a desdita, todo o problema que envolveu, após a destruição de Troia, Odisseu retornar finalmente para sua Ítaca e voltar a ocupar o trono do qual se afastou 20 anos antes. Quero deixar aqui um forte abraço para todos, e aí, então, no próximo conteúdo, estamos iniciando Poseidon, o deus dos mares, o abalador da terra. Um forte abraço e até breve.